Hoje, nossa aula de hoje é do curso de jornalismo político Ricardo Boixá, reforma política e mobilização social. Nós temos três palestrantes, três convidadas hoje. A professora Lara Mesquita, bom dia, a professora Tatiana Chicarino e a Esther Solano, que falará no período da tarde. Então, a dinâmica da manhã com duas convidadas, cada uma delas tem uma média de 1h30 para a apresentação do conteúdo, no mesmo formato de aula. Então, à medida que vocês tiverem alguma pergunta, podem levantar a mão, o microfone corre aí entre vocês, e a mesma coisa para quem está à distância, que também pode fazer a pergunta enviada aí pelo sistema, tá bom? Obrigada, Tatiana. Bom dia a todas e todos. Bom, vai ser difícil coordenar aqui, né? Passar, falar. Bom, preciso me apresentar? Tá. Bom, eu sou doutoranda em Ciências Sociais e Ciência Política na PUC, São Paulo. Estou finalizando meu doutorado, então estou sobrevivendo a essa reta final. Eu fiz o meu mestrado na PUC também. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre as minhas pesquisas, antes de entrar para o assunto da aula. E eu fiz graduação aqui na FESP. Então, desde a minha graduação nunca mais saí. Sou professora aqui também na pós-graduação. E eu estudo, claro, né, minha linha de pesquisa é ciência política, mas eu sempre estudei comunicação, desde, enfim, lá a graduação. Então, eu estudo há mais de 10 anos a revista Veja. Eu estudei no mestrado de 74 a 85, que é o período da transição da ditadura para a democracia no Brasil, e agora de 85 a 2016, até a saída da Dilma. E, além disso, eu faço outras pesquisas, né, relacionando política, internet, eleições, internet, comportamento político. E aí é um pouco de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde o ano passado, que eu trouxe para conversar com vocês, né? Mas antes eu vou fazer, né, o que a gente chama a recuperação teórica, né? Então, a discussão teórica sobre isso, para poder situar um pouco o objeto, né, de pesquisa, né? Eu já adianto, a eleição de 2018 do Bolsonaro. Então, como que uma das variáveis explicativas da campanha eleitoral dele, que há muitas, né? Então, eu optei por trazer uma. Bom, então, né, o título da apresentação, Eleições, Mídia e Democracia. Vocês vão ver que eu vou tentar relacionar essas coisas, né? Bom, eu trouxe, então, vocês podem me perguntar qualquer coisa, em qualquer momento, que senão eu falo demais aqui, né? Então, essa problematização inicial, especialmente para vocês, né, que são alunos de jornalismo ou jornalistas já, né, acho que já é uma questão um pouco mais consolidada para vocês, mas para tentar fazer essa interação com as eleições. A comunicação mediada é sempre um fenômeno social contextualizado. O que isso quer dizer, né? Eu trouxe principalmente 2 autores, e aí eu trouxe um monte de livro também para depois circular entre vocês, os livros que eu trouxe de referência para essa conversa. E esses 2 autores que trazem essa problematização inicial são o Castells e o Thompson. Os 2 são sociólogos, né, que trabalham a comunicação na vertente da política. E o que seria essa comunicação mediada como um fenômeno social contextualizado? A gente não pode pensar um substrato material de conteúdo jornalístico ou qualquer outro, mas vamos pensar no conteúdo jornalístico como uma matéria de revista, uma produção televisiva, imagética, ou mesmo uma produção voltada para as redes sociais, sem pensar o contexto histórico em que ela está sendo formulada. Então, é um pouco dessa discussão, pegar uma abordagem um pouco mais histórica, social e política sobre a comunicação. Então, quais são as relações e as disputas de poder em torno de uma produção qualquer, mas nesse caso a gente está falando de uma comunicação política que tem como base
uma produção de conteúdo político que pode estar, por exemplo, num meio jornalístico, né? E aí, do Thompson, que é esse sociólogo político que eu falei, ele tem uma questão bem interessante, né? Então, por se constituir uma materialidade, ou seja, qualquer conteúdo que a gente vá formular, ele tem uma materialidade. É diferente, por exemplo, de quando a gente se comunicava apenas oralmente, né? Então, você não tem um substrato onde aquela fala, aquele conteúdo está materializado. A partir do momento que você tem a escrita, a imprensa, etc., isso está materializado em alguma coisa. Pode ser em escrita, ou pode ser, né, em papel, ou pode ser nas redes sociais, como a gente vê hoje, né? Então, ele vai dizer, é fácil focalizar o conteúdo simbólico das mensagens da mídia e ignorar a complexa mobilização das condições sociais que subjazem a produção e circulação dessas mensagens. Então, quais são essas condições para a gente pensar em eleições? Quais são essas condições para a gente pensar de uma forma mais ampla na democracia, né? Então, é um pouco dessa questão que eu trouxe para a gente discutir, né? Então, mais especificamente, quais são as relações de poder que estão subsumidas ou que estão em torno dessa questão, né? Dessa comunicação mediada. Então, se a gente pensar mais estritamente a eleição, há processo comunicativo aí. Qual que é o processo comunicativo mais simples que a gente vê numa eleição? Vote em mim, né? Meu número, sou fulano de tal, então votem em mim. Essa é a comunicação mais simples. Mas como que tem outras questões envolvidas nesse vote em mim e a gente vai discutir isso? Bom, aí do Castells eu trouxe uma frase, né, uma citação do livro dele, tanto, né, pensando nessas relações de poder, tanto o poder quanto o contrapoder dependem amplamente da batalha sobre a moldagem de mentalidades realizada no reino das redes de comunicação multimodal. Então, o que seria essa reflexão do Castells e como que ela combina, de alguma forma, com a reflexão do Thompson, né? Bom, o Castells está dizendo que a gente tem uma disputa por poder. E que disputa por poder é essa? Ela não está só em torno das instituições políticas para o Castells, né? Ela está em torno de qualquer imaginário social e político. Então, tudo sobre como a gente pensa, como a gente age, quais são os comportamentos envolvidos em torno disso, são colocados em um contexto de disputa de poder. Então, o Castells está pensando a política de uma forma mais ampla, em como vivermos juntos. Não apenas política eleitoral, não apenas política institucional. E esse como vivermos juntos vai ter consequência também para o Castells nas eleições. A partir do momento em que você tem essa, né, moldagem de mentalidades, que seria o quê? Constituição de um imaginário político acerca de algo. Então, por que em determinados momentos nós, né, como sociedade, ou alguns grupos, concordamos sobre algo? A partir das informações, a partir dos valores que circulam naquele ambiente social e político que vivemos. E qual que é uma das formas que a gente tem de apreensão dessas informações e desses valores? Uma delas são os meios de comunicação, mas existem outras, né? Os lugares pelos quais nós passamos durante a nossa vida. Então, a família, a escola, o trabalho, todas elas têm informações que estão circulando. E é essa batalha que é muito importante pro Castells. Então, como que a gente vai constituindo essas mentalidades? E elas estão sempre em choque, ou sempre em disputa, né? Bom, e aí, adiantando para mais um conceito que eu trouxe, qual a relação, então, da comunicação com a política, né? Esse sobrevivermos juntos, esse imaginário coletivo que se constitui a partir de determinadas disputas de poder, e com a democracia em específico. Então, eu vou fazer esse caminhar, né? Falar sobre democracia e depois falar sobre eleição dentro da democracia. Bom, falar sobre democracia é sempre uma escolha, né? Porque existem várias abordagens sobre democracia. Eu poderia ficar aqui falando desde a Grécia Antiga, como que democracia foi pensada, ou como que a política era gestada lá, ou poderia falar sobre uma democracia mais instrumental.
mas eu vou focar numa abordagem de democracia que tem essa característica que eu disse no início, de uma perspectiva histórica, né? E que se relaciona com o tema que eu trouxe, que é mídia e eleições. Então, tem um autor bem importante, que é fácil vocês lerem, assim, o artigo dele está na internet, então eu vou disponibilizar depois o link também, que é o Bernard Manin. Ele é um filósofo político que está um pouco nessa fronteira, né, de democracia, política e comunicação. E ele vai trabalhar com uma tipologia de democracia. Óbvio, né? Fazendo um parênteses aqui, o Manin, ele está falando do contexto europeu. Então, quando a gente pensa no Brasil, a gente tem que considerar essas tipologias ou essas categorias que ele trabalha dentro da nossa história, do nosso desenrolar histórico. O que eu quero dizer com isso? A democracia no Brasil é muito, muito, muito recente. Então, se a gente pensar em uma perspectiva histórica, foi ali na esquina, né? Então, a gente teve primeira eleição direta para presidente da República em 1989. Alguns de vocês podiam nem estar nascidos aí. Então, vejam como isso é muito recente e ainda com muitos sobressaltos. Se nós pegarmos a nossa história republicana, ou seja, desde que teve a proclamação da República no Brasil, também tem vários sobressaltos, para dizer o mínimo, né, sobressaltos. Então, Estado Novo, uma ditadura do período varguista, depois 64 até 85, nós não vivemos num período democrático. Então, para a gente considerar essa reflexão do Manin como uma reflexão possível da gente pensar o nosso contexto, mas sempre fazendo essa ponderação, que não dá para pensarmos o Brasil exatamente como países da Europa ou os Estados Unidos, que é o lugar que ele estava olhando, né? Mas acho que tem algumas questões de reflexão que a gente pode fazer que são importantes a partir dele, né? Bom, o Manin, ele vai trabalhar com 3 tipos de democracia. Claro, o que é a democracia de forma mais geral que ele está falando? Sobre eleições, né? Então, uma perspectiva mais instrumental, mais formalista da democracia, e sobre esse jogo de dizer vote em mim ou não vote em mim, né? Quem serão os representantes de determinados representados? É essa relação de representação que o Manin está falando. Bom, quando a gente pensa lá na Grécia Antiga, não existia essa relação de representação. A representação, ela é típica de sociedades modernas, de sociedades que passam pelo processo de industrialização, de sociedades que passam pelo processo de urbanização. Por quê? Qual que é a relação de representação importante que vai estar na reflexão do Manin? Nós não podemos mais falar sobre tudo o que está acontecendo. Então, a gente não pode ser chamado o tempo todo para decidir sobre coisas da nossa coletividade. Enfim, sobre as coisas que estão acontecendo no nosso bairro corriqueiramente. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar, né? Então, o nosso tempo para falar sobre política, para discutir sobre assuntos da nossa coletividade diminui. Então, a gente cria essa questão que é a representação. Então, nós elegemos pessoas que vão fazer aquilo por nós. Então, basicamente, é esse contexto. Claro, também fazendo um parênteses, que na Grécia Antiga todos participavam sobre tudo que afetava pero non mucho, né? Mais ou menos. Porque era só quem era considerado cidadão. E quem que era considerado cidadão na Grécia Antiga, em Atenas? Mulheres, não. Estrangeiros também não. As pessoas que se dedicavam ao trabalho, que eram os escravizados, também não. Então, né, a gente tem que fazer sempre essas ponderações. Bom, então a gente está falando de uma relação de representação, representantes e representados, e como que ela vai mudando conforme, né, vai passando o tempo. Então, como a gente pensa essas categorias, um desenrolar histórico. O Manin vai falar, então, o título do artigo dele é Metamorfoses do Governo Representativo. Essa democracia, a primeira, democracia parlamentarista, ele vai datar da segunda metade do século XIX, né, no contexto que ele está trabalhando em países da Europa Central e nos Estados Unidos. Metade do século XIX, o que estava acontecendo aqui no Brasil?
né? A gente não estava nem ainda sendo república, né? Estava quase. Então vejam que a gente ainda era o reino, colônia de Portugal, com todas algumas liberdades concedidas pela metrópole. Bom, então, o que é essa democracia parlamentarista que o Manan vai falar, chamada também de democracia de notáveis? Essas pessoas que eram os representantes, elas eram escolhidas nesse momento pelo seu prestígio ou pelo seu conhecimento, né? No pequeno grupo em que eles estavam, que era de convívio. Então é chamada democracia dos notáveis. Aquelas pessoas, em geral, oligarcas, que poderiam, de alguma forma, representar aquele conjunto de pessoas por conta de um prestígio, por conta de uma história. Então, essas pessoas, em geral, não recebiam para fazer o exercício da política. Essas pessoas, elas eram alçadas ao cargo de representantes por conta desse prestígio, dessa história, desse status que ela tinha. Então, para o Manan, é uma democracia muito restrita do ponto de vista da representação. Bom, acho que vai ficar mais claro a democracia parlamentarista em oposição à segunda categoria, né? O segundo tipo que ele trabalha, que é a democracia de partido, que é própria do século XX. O que estava acontecendo no início do século XX na Europa e que no Brasil vai acontecer já lá para 1930, com a Revolução de 30, o Getúlio Vargas no poder? A ampliação do sufrágio universal, o processo de urbanização, de industrialização, partidos de massa, sindicatos. O que é isso? O que é a ampliação do sufrágio universal? Então, claro, a gente precisa olhar em cada momento, porque teve um momento da nossa história que analfabetos não podiam votar, que tinha voto censitário, mas é a possibilidade de que mais pessoas pudessem votar. Então, a ampliação desse voto. E essas pessoas, elas estão migrando para cidades, né? Então tem um processo muito conturbado e muito importante de ser observado. Com essa mudança social e política, né? O que acontece? As pessoas vão para as cidades e começam a votar e se começam a criar instituições que vão fazer intermediação entre os interesses dessas pessoas que estão nas cidades e o Estado, né? E o representante. Quais instituições são essas? Bom, o Manan vai destacar duas, mas vai se deter mais em uma, que são os sindicatos e os partidos políticos. Então, essas duas instituições são instituições de intermediação de interesses. Então, na Europa, nesse momento, vai emergir muitos partidos de trabalhadores. Claro, porque as pessoas estão nas cidades, elas começam a se conectar, né, para falar um termo novo que não era da época, mas se articular em torno de questões não mais da família, não mais da tradição exatamente, mas a partir do meu trabalho. Então, esses interesses começam a se combinar, né? Bom, então você começa a ter essas instituições se colocando com mais presença nessa relação. Os sindicatos também vão fazer essa intermediação. Então, é o período das massas, né? Quando a gente pensa em sociologia política, é o período de ampliação das massas. Eu não sei se vocês se lembram das aulas de história, mas se a gente resgatar o período de Getúlio Vargas, é exatamente isso, né? O proletariado urbano chegando com força política, sendo considerado pelo representante, pelo presidente da República nessas relações. Então, essa seria a democracia de partido, né? Então vejam que o partido tem muita importância aí nesse contexto. Bom, e aí o Manan vai trabalhar depois com um outro tipo de democracia, que é o que a gente vai focar na nossa discussão, né? A gente poderia ficar na democracia de partido, falar mais sobre isso, mas para pensarmos em mídia, o mais interessante seria a gente pensar nessa tipologia, nessa terceira tipologia. Bom, que é o que o Manan chama de democracia de público. Quando que essa democracia de público começa a se constituir? Hoje a gente tem, né, smartphone e parece tão naturalizado nas nossas vidas, está conectado na internet o tempo todo, mas houve uma época que não tinha nem televisão, né? Não é tanto tempo assim. Então, essa centralidade dos meios de comunicação que ele está falando é principalmente com a emergência e ampliação
da TV, da televisão. O que acontece com esse processo, né? Com a televisão sendo vista por mais pessoas? O político fica mais próximo do seu representante ou do seu eleitor, em oposição ao modelo anterior, à categoria anterior. Na democracia de partido, o que a gente tem como mais comum para fazer essa conversa entre o representante e o representado? Os comícios, o palanque, o jornal do partido, os panfletos. Então, é uma comunicação muito mais corpo a corpo, né? O político precisa estar lá no palanque falando para as pessoas. Tem um documentário que eu posso disponibilizar depois para vocês no link, mas é fácil achar na internet, que se chama Arquitetos do Poder, que vai traçar um pouco desse desenvolvimento histórico pensando no Brasil. E lá nesse documentário tem o Getúlio Vargas falando em comícios, povo brasileiro. Então é muito característico desse momento, né, de uma democracia de partido. Ele precisa ter essa comunicação mais corpo a corpo com o seu eleitorado. E isso tem mudanças do ponto de vista da comunicação, mudanças do ponto de vista das estratégias de marketing, sejam elas no que se refere ao falar, quais são os conteúdos que os políticos vão dizer, ou mesmo nas questões, né, estéticas. Então, a gente vai vendo uma mudança desses políticos. Eles começam a se arrumar mais, então vão fazendo plásticas hoje, né? Então a imagem ela vai ser extremamente importante hoje, mas não apenas. Ela vai ser importante, né, com o passar do tempo e do desenvolvimento desses meios de comunicação. Só a gente pegar na nossa memória políticos antes de começarem a fazer as eleições e depois, né, com a mudança que eles fazem no seu, né, na sua fisionomia, no seu rosto. Então essa imagem é muito importante. E com isso, nessa democracia de público, o Manan vai detectar uma questão super importante, que é o intenso processo de personalização. Então, se no modelo anterior o partido ele era extremamente importante para fazer essa ligação entre o representante e os representados, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, essa relação, esse partido, ele já não é mais tão importante para fazer essa articulação, para fazer essa ligação, e a própria personalidade do político que vai ser. Então, eu começo a falar sobre não apenas os projetos do político, mas sobre a sua vida pessoal. Quem que ele é? Ele é um bom pai? Bom, isso não é tão falado em questão para homens, né? Mas para mulheres isso pega muito, né? Para mulher na política é super considerada a sua vida doméstica, a sua vida privada. Então, essa personalização ela é muito característica desse processo. Eu quero saber quem ele é. Eu quero saber qual que é o seu gosto, eu quero saber como é que ele se comporta, qual que é a história de vida dele. Eu não fico tão presa ao aspecto profissional que é o exercício dessa política, que é o exercício desse político. Isso quando a gente está falando de meios de comunicação tradicionais, TVs, rádios e jornais e revistas. Com a emergência da internet e das redes sociais, porque internet é muito maior do que redes sociais, né? Então eu vou tentar falar mais redes sociais do que internet. Isso se amplia ainda mais. Esse processo de personalização se intensifica cada vez mais. Por quê? Porque eu não preciso mais ligar a TV e, né, no jornal ver o político falando, ou no HGPE, horário eleitoral gratuito de propaganda eleitoral, ver o político. Que horas que eu vejo o político? O tempo todo, se eu quiser, no meu smartphone. Ele está ali. Ele está fazendo lives para mim. Eu estou vendo ele, enfim, fazendo uma brincadeira com alguém. Então, esse processo de personalização ele vai se intensificando tanto que parece que os conteúdos que chegam a mim são conteúdos que não foram trabalhados pelo marketing político, ou seja, que não tem uma estratégia política
em torno disso, o que não é verdade. Então, esse aspecto de precariedade, né, de foi feito sem muitos recursos, na verdade é uma lógica que perpassa essa forma de comunicação, porque dá um aspecto de mais autenticidade. Não, ele fez isso para mim, olha, ele estava lá, enfim, né? Então, essa é um desenvolvimento histórico da comunicação eleitoral e da comunicação política que a gente precisa considerar muito. Então, os políticos, eles foram mudando a sua forma de se comunicar com as pessoas. E o que a gente está vivendo, eu vou falar mais adiante, de 2018 para cá no Brasil, mas nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, se intensificam ainda mais. E aí a gente vai discutir na sequência. Bom, e aí qual que é a relação histórica entre a política eleitoral e os meios de comunicação? Bom, eu vou trazer algumas perspectivas, né, de como o candidato é escolhido para além das regras eleitorais. Então a gente não vai falar sobre como que se formam coalizões, nada disso. A gente vai falar sobre como que uma pessoa escolhe votar em determinado candidato. Então a gente está pensando, né, que o marketing político, ele tem muito a ver com o marketing, né, normal, geral, que a gente pensa, né? Quando a gente fala para a pessoa comprar um produto, como é que a gente compra um produto? Por que a gente compra um produto e não o outro? Existem certas escolhas que envolvem isso. Pode ser o preço, mas não apenas. Pode ser uma experiência que eu tenho com aquele produto, pode ter uma subjetividade em torno disso. Então, saber, né, ou tentar traçar estratégias para fazer esse movimento de vote em mim e as pessoas votarem é muito importante, né? Isso é muito significativo, né? E quais são as estratégias envolvidas nisso, né? Então, a sociologia política, a comunicação política, ela tem algumas explicações, né, algumas teorias explicativas do voto. Ou seja, por que a gente escolhe votar numa pessoa e não outra, né? E elas são três, basicamente, né? Então, eu coloquei lá em cima subjetividade mais materialidade, que é isso. Então, você tem um aspecto, né, material, ou seja, que envolvem questões mais objetivas, mas você tem várias questões subjetivas em torno dessa escolha. Quando a gente pensa em produto, é exatamente isso. Por que eu compro uma calça jeans e não outra? Não é só pelo preço, né? Enfim, tem a marca, tem a minha história, sei lá, enfim, coisas desse tipo. E quais que seriam essas três explicações possíveis, né? Essas escolas do comportamento eleitoral. Essa é uma obsessão, né, da comunicação política, de tentar entender por que as pessoas votam em determinado candidato e não em outro. Bom, a sociologia eleitoral ou sociologia política, o que ela vai traçar como importante, né? O contexto social e interpessoal. Importância das variáveis socioeconômicas e as campanhas eleitorais e os conteúdos da mídia teriam influência mediada pela posição estrutural dos votantes. O que seria essa sociologia eleitoral, então? Aonde eu nasci, qual que é a minha renda, qual que é a posição que eu ocupo, né, na sociedade, e a partir disso eu tenho determinados valores de classe, eu tenho determinados valores familiares, e são esses valores que vão fazer com que eu vote em determinado candidato ou não. Então, a importância do contexto social e interpessoal nesse sentido, importância de variáveis socioeconômicas. O que são variáveis socioeconômicas? Basicamente, gênero, renda, localização geográfica, idade, né? Então, eu sou uma mulher, moro no Sudeste, em São Paulo, tenho tantos anos, minha renda é tal, minha escolaridade é tal. Essas variáveis vão ser importantes para vão ter variáveis explicativas do voto. Eu não sei se vocês já chegaram a acompanhar, mas em eleições passadas, em meios de comunicação, então em revistas, a mulher do Nordeste de tal renda vai ser a peça-chave para decidir as eleições. Então, essa é pensando nessa explicação de sociologia eleitoral, é nesse sentido. Então, eu vou votar a partir dessas características. Bom, mas tem uma outra explicação, como tudo na vida, né? Não existe só uma explicação, existem várias. Que é a perspectiva psicológica, ou que a gente chama de escola de Michigan,
Então, a importância das disposições individuais, o processo de socialização, e não apenas as coletivas, como o que a gente pensou anteriormente, né, da posição de classe social. Então, a ideologia ela vai aparecer com uma força muito grande nessa perspectiva psicológica, ou seja, eu posso fazer parte da mesma classe que uma outra mulher, mas uma mulher pode ser de direita e uma outra mulher pode ser de esquerda. Por que uma mulher é de direita e por que uma outra mulher é de esquerda, sendo da mesma classe social, morando no mesmo lugar, enfim? Por que isso acontece, né? A explicação que subjaz essa escola do comportamento é que a gente passa por um processo de socialização diferente. Então, a família que eu estou inserida, a escola que eu estudei, as pessoas que eu encontrei pela minha vida. Então, elas vão formando os meus valores, as minhas ideias. Então, é importante dizer que, nesse aspecto, né, e tem muita confusão hoje em dia, todo mundo é ideológico. Ideológico em que sentido? Ideológico que nós temos um conjunto de ideias, valores que nos formam. Então, nesse sentido, todos nós temos. É impossível a gente falar, não, nós não somos ideológicos, né? Claro, quando a gente pensa em ideologia partidária, a gente tem uma ideologia específica, enfim. Mas o que eu estou falando aqui nessa escola, nessa perspectiva psicológica, é nesse sentido, todos nós temos um conjunto de ideias, de valores que nos formam. E elas podem mudar com o tempo, né? Nós não somos estáticos. Bom, então, para um candidato ser eleito, o que ele tem que achar? Esse perfil ideológico, esse perfil de valores, e eu faço uma campanha eleitoral focada nisso, né? Então, eu vou fazer uma campanha voltada para os meus pessoas que me apoiam ou que estão próximos de mim do ponto de vista ideológico, no campo ideológico, né? E aí você tem uma outra perspectiva também, uma outra escola de comportamento eleitoral, que é a chamada escolha racional. Então, o elemento principal é o incentivo econômico compensatório. O que é isso? Vocês já devem ter ouvido falar. Muito na imprensa, enfim, nas conversas. Se a economia está bem, o político vai ser eleito ou reeleito. Se a economia está mal, ele não vai ser eleito, né? Então, o aspecto econômico ele vai estar muito em torno dessa explicação. Mas é só o aspecto econômico, macroeconômico, né? Os indicadores macroeconômicos do nosso país, enfim, não apenas. Então, se eu tenho alguma vantagem, né? E vantagem eu não estou falando aqui do ponto de vista negativo, não. Se eu tenho aquela política ou aquele político trouxe algum resultado importante para a minha vida, eu vou continuar votando nele. Bom, a gente pode pensar em políticas públicas, né, de uma forma geral. A gente pode pensar em melhorias no meu bairro. Então ele trouxe o metrô para o meu bairro. Vou votar nele, sei lá. Enfim, nesse aspecto, né? Bom, o que essas 3 escolas de comportamento eleitoral não estão considerando como ponto central de pesquisa e de análise sobre o comportamento eleitoral? E aí eu trouxe 3 pesquisadores que vão falar sobre isso, mas, enfim, essa é uma questão que a gente trabalha muito na comunicação eleitoral, que é o relativo descaso com o papel exercido pelo conteúdo da mídia e pelas campanhas políticas. Então, essas 3 escolas do comportamento eleitoral, elas não estão considerando como uma variável importante de explicação do voto, o quê? Como que os meios de comunicação retratam aqueles políticos ao longo do tempo, porque não é um dia só, é ao longo do tempo. Como que esses políticos se conectam com a gente, como eles falam com a gente, né? E aí eu coloquei a questão ali, será que essas explicações são ainda válidas? Bom, a gente está num momento na comunicação política de repensar muitas questões, né? Por conta das últimas eleições. E, claro, isso também vocês já devem ter ouvido bastante, que é o uso intenso das redes sociais e, no Brasil mais especificamente, do WhatsApp. Então, né, a gente sempre tem aquelas explicações bombásticas, né?
fulano foi eleito pelo WhatsApp, ciclano foi eleito pelo Facebook, agora a política acontece lá, enfim. Bom, então nesse contexto, puxando aquela problematização inicial lá do Thompson, será que a gente não tem que considerar como uma variável importante para explicar o voto esse contexto comunicacional? E, mais especificamente, quando o Castells fala da questão de moldar as mentalidades, né? E aí, eu trouxe um pouco dessas fases de desenvolvimento do marketing político. Pensando, né, nessa perspectiva sempre histórica, né, de que as coisas elas não aparecem do nada. É sempre um desenrolar e desenvolvimento histórico sobre isso, né? Bom, quais seriam, pensando no Brasil, agora o Brasil especificamente, essas fases do marketing político? Então, claro, para se chegar a uma explicação do comportamento eleitoral, eu tenho que saber o que aconteceu antes, né? Então, como que o político falou com aquela pessoa? Para tentar traçar um pouco desse paralelo de explicação do voto, especificamente no que se refere aos meios de comunicação, à internet. Então, como se faz essa ligação? Bom, no Brasil, nós teríamos uma era pré-moderna, que data de 45 a 84. Então, vejam, 84 foi as vésperas da eleição indireta do Tancredo Neves. Então, a gente não estava num contexto democrático ainda, plenamente democrático. E aí, como eu disse, né? Esse período, ele é um período de muita intuição. O que é um período de intuição? As estratégias de marketing, elas não estavam totalmente elaboradas. Então, a gente não tinha tantas equipes para se fazer o marketing. Um dos políticos que é considerado um dos primeiros marqueteiros políticos aí é o Jânio Quadros. Ele tinha algumas estratégias para fazer a divulgação política e essa conexão dele com o eleitorado muito específicas. Mas vejam, é um período que a gente chamaria pré-moderno, né? Que você não tem uma racionalidade ali, então o marketing político ainda não está plenamente desenvolvido. Claro, a gente tem que considerar o contexto histórico sobre isso, né? Então a gente está falando um período em que você não tinha partidos, ou partidos eram aceitos pelo regime militar, né? MDB e Arena. Depois você tem uma lei de partidos em 79, mas vejam, tudo tutelado pelo Estado. Então, como que você vai ter marketing político em torno disso? Eu sugiro a vocês assistirem vídeos no YouTube sobre como que eram as campanhas. Então, em 74, como que foi a campanha eleitoral? Depois da Lei Falcão, como é que foi a campanha eleitoral? Então, você tem vídeos, o político só podendo colocar a fotinho dele e uma frase, quem sou eu? Então, essa conexão, ela não existia, né, entre os políticos e a população. Bom, então, esse momento é marcado por essa interação corpo a corpo, né? Claro, a gente está pegando um período longo, 45, 84, entre o candidato e o eleitor, na mobilização de grupos sociais e, como eu disse, os principais meios, eu já tinha dito isso, né? Jornal do partido e os panfletos. Então, é um momento bem característico disso. Na fase moderna, que já é de 85 a 2002, bom, aí a gente já começa a ter eleições livres, né? Então, as pessoas podem votar para presidente da República, governador, prefeito, etc, etc. E, nesse momento, você tem o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, a profissionalização das campanhas. E um ativo vai ser muito importante nesse contexto, que é o horário gratuito de propaganda eleitoral e os spots de rádio e TV. Mas não apenas, isso ainda é importante, né? Mas eu estou colocando aqui uma importância, colocando mais cor nessa importância. Então, o horário gratuito de propaganda eleitoral vai ser muito disputado. E a gente vai ver, com o passar do tempo, uma profissionalização disso. Então, se a gente pegar, né, fazer essa recuperação aí no Google, as campanhas eleitorais, como que elas vão se modificando. Então, a gente vai tendo campanhas que são campanhas muito trabalhadas, né? Principalmente no nível nacional. Então, campanhas que envolvem muito dinheiro, envolvem muita estratégia, enfim. Esse é o momento dessa fase moderna, né? Bom, então a gente está falando até 2002 de que você tem a preponderância das TVs e das rádios nisso.
E aí? A TV e a rádio perdeu a importância no contexto eleitoral? Também acho que não. Eu vou trabalhar essa questão mais adiante. Eu acho que não, principalmente quando a gente pensa em eleições municipais, né? Então, em eleições municipais, as rádios, elas são extremamente importantes. Mesmo a TV, ela tem uma importância significativa no que a gente fala de uma produção a longo prazo sobre determinado político, determinado partido ou a política em geral. Ou seja, a gente vai consumindo informações e esse consumo de informações vai fazendo com que a gente tenha um conjunto de apreensões sobre aquela realidade, né? E isso vai sendo com o passar do tempo. Não é uma mensagem que a gente recebe do WhatsApp que vai fazer a gente votar em determinado candidato. Mas eu vou pegar o contexto eleitoral de 2018 para a gente discutir um pouco mais isso. Bom, com a emergência da internet, né, a ampliação da internet, a emergência não, mas a ampliação da internet, e principalmente das redes sociais, então, eu não sei se vocês sabem, mas até ali outro dia não existia rede social, né? A primeira rede social um pouco maior foi o Orkut, e eu usei o Orkut. O falecido Orkut. Então, é muito recente esse processo para nós, né? Smartphones assim, dessa forma que a gente fica o tempo todo conectado, não era assim, sei lá, 5 anos atrás. Então, vejam como esse desenvolvimento tecnológico e de comportamento, ele é muito recente, pensando, né, num aspecto mais histórico. Bom, então, essa fase que a gente chama pós-moderna, ela data de 2003 até os dias de hoje, considerando todas essas mudanças nesse período. Então, você tem um desenvolvimento tecnológico que se acentua cada vez mais. Isso não quer dizer que o desenvolvimento tecnológico faz com que a gente tenha mais informações, a gente pode até ter acesso, mas não faz com que a gente fique mais informado, não necessariamente faz com que a gente tenha mais empatia com as pessoas por conhecer realidades diferentes. Ao contrário, isso pode, né, levar um outro tipo de comportamento de polarização. E também não quer dizer que a gente tenha emancipação em torno disso, né? Bom, então essa fase pós-moderna, ela tem principalmente 2 aspectos, né, quando a gente pensa no marketing político. O primeiro é a utilização instrumental dos recursos da internet, principalmente com websites de campanha e e-mails. Então, o que é isso? Mais ou menos a mesma comunicação que o político fazia no HGPE, no horário lá na TV, né? Então, ele vai lá, fala um pouco da história de vida dele, do partido, as propostas e tal. Ele fazia no site dele. Então, a mesma lógica de comunicação, né? Como se pegasse o que ele produziu para a televisão e colocasse no site. Então, ele só migrou de plataforma. Ele usava, então, a TV, agora ele estaria usando o site, né? O website de campanha. Claro, a gente tem uma questão aí envolvendo isso. O que a internet nos traz a todos? A possibilidade ampliada de sermos falantes. O que é isso? Eu não preciso ter... no caso, né, da produção de comunicação em geral, eu não preciso ter um jornal, eu não preciso ter uma revista, não preciso ter um canal de TV para eu me comunicar. O que eu posso fazer hoje em dia, que está bombando? Criar um canal do YouTube. Pronto. Quais são os custos para eu criar um canal no YouTube? Ter acesso à internet. Só. Ah, mas qual que é a produção? Nananana. Bom, os youtubers mais famosos que a gente vê, eles começam de uma forma bem artesanal, fazendo na sala de casa, então no quarto da sala, no seu quarto em casa. Então, a produção, esse custo de me tornar um falante, eles diminuem muito. Ou eu posso criar, sei lá, um perfil no Facebook ou em qualquer outro lugar e eu posso me comunicar de forma mais acentuada. A mesma coisa com o político. Então, claro, o website ainda é um jeito mais, né, característico do período anterior, por falar de uma determinada forma, uma forma mais formalizada, não é bom, mas de um conteúdo mais formalizado. Mas isso vai migrar para as redes sociais também, né? Então, os custos ali estão em torno de
fazer um site. Quem que pode fazer um site? Não precisa ter o HGPE, Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral. Ele é o tempo que a gente tem, né, que o político tem para fazer a propaganda eleitoral na TV, é dado pela uma regra eleitoral, né? Então, ele tem tantos minutos para usar esse tempo na TV. E isso é dado por uma regra eleitoral. Agora, na internet, isso não existe. Ele pode falar o quanto ele quiser. Ele pode criar quantos sites ele quiser. Ele pode, enfim, né? Isso tem fica muito mais exponencial essa forma de comunicação. Bom, e aí o segundo momento é o desenvolvimento de novos modelos estruturados por práticas colaborativas, que estão associadas ao uso de mídias sociais. Então, vejam, quando a gente pensa na lógica de um website de campanha eleitoral, ainda tem essa comunicação top-down. Então, é o candidato falando para as pessoas. Tem interação? Tem. Pouca, né? Então, tem lá o comentário que você pode deixar, mas a interação é pouca. Com a emergência das redes sociais, essa forma de comunicação mais colaborativa, ela se acentua. Então, eu tenho não apenas o político falando, mas as pessoas compartilhando e interagindo em torno disso. E aí eu coloquei uma questão. E hoje, há outro desdobramento em torno disso? Bom, antes da gente entrar exatamente na eleição de 2018, que é o caso que eu venho estudando e que eu trouxe para a gente refletir, eu trouxe algumas questões em torno de dilemas trazidos pelo uso da internet, né? No início, os estudos sobre internet na comunicação política eram um pouco divididos entre os ciberotimistas e os ciberpessimistas. Então, aquelas pessoas que falavam que a internet ia acabar com a gente não vai conseguir mais se comunicar, as pessoas vão ficar ali só nos seus smartphones e não vamos ter mais conexão, a não ser uma conexão virtual. E esses processos sociais e políticos, eles vão se corrompendo. E você tem os ciberotimistas que falam, não, a internet permite um mundo sem fronteira, eu posso me conectar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Enfim, então você tem dois lados, né? Um que pensa só nas coisas ruins e outro que pensa só nas coisas boas que a internet traz. Com o desenvolvimento das pesquisas em torno do uso da internet, especificamente no âmbito político, o que a gente foi entendendo? Que a tecnologia, ela é apenas uma tecnologia. Ela é feita por nós, mas os usos que nós empregamos nessa tecnologia dependem do quê? Do contexto histórico, político. Dependem das disputas de poder em torno disso. Quando esse debate entre ciberpessimistas e ciberotimistas aconteceu, não existia esse boom de redes sociais que a gente tem hoje. A internet é um campo, a internet é muito amplo, né? A internet é um campo de descoberta muito importante. Então, tecnologias, ou não tecnologias, experiências que foram gestadas na internet, talvez hoje não consigam ter tanta profundidade como o YouTube foi criado a partir de instrumentos que a internet permite, e outras, as próprias redes sociais, né? Então, quais seriam alguns dilemas em torno disso? A questão: as tecnologias digitais contribuiriam para resolver o tão documentado déficit de participação que afeta as democracias liberais contemporâneas? O que seria essa questão, né? O que a gente pode trazer de reflexão a partir dessa questão? Quando a gente pensa em democracia, claro, eu estou falando de uma relação entre representantes e representados, mas o tempo todo eu sou instigado a participar mais, né? Então eu não vou participar da política apenas a cada 2 anos, no momento da eleição. Que legal, vou lá, ponho meu voto e pronto, acabou. Eu sou sempre instigado a participar mais. Por que eu sou sempre instigado a participar mais? Porque eu estou falando de questões que afetam a minha vida, de questões que afetam a minha coletividade. Então eu não posso votar simplesmente e esquecer aquele candidato, ganhou, não ganhou, enfim, o que ele faz, o que ele deixa de fazer não é importante para mim. Eu já fiz a minha parte, eu já fiz a minha obrigação, que é votar nele. Bom, então, como que a gente participaria mais? Como que a gente participaria mais dessa democracia, dessa vida política?
como que a gente participaria mais sabendo que nós precisamos trabalhar? Que a gente precisa, né, cuidar da nossa sobrevivência material. Que você trabalha não sei quantas horas, depois você fica no transporte público, não sei quantas horas, você chega em casa e ainda tem que trabalhar mais. Então, como é que eu vou participar da política ainda nesse contexto? Não é pedir demais para mim, né? Então, eu já elegi uma pessoa e ainda tem que participar? Bom, então, o que se pensou nesse contexto? Que a internet poderia facilitar isso, né? Então, você tem várias experiências mundo afora algumas experiências de democracia direta, ou seja, de eu votar em determinada questão. Então, se eu quero que parte do orçamento seja dedicada a uma política pública ou outra, a gente teve experiência de orçamento participativo aqui no Brasil, mas isso seria facilitado pela internet. Então, eu poderia participar mais dos assuntos que envolvem a minha coletividade. Bom, mas a participação online, ela não se dedica, à constituição do cidadão total e, 2, à substituição da representação do governo direto. Ou seja, ainda que com a internet eu possa participar mais, não quer dizer que eu possa participar sobre tudo, o tempo todo, sobre todos os assuntos, que o representante, né, essa relação de representação, ela possa deixar de existir. Por quê? Porque eu não entendo sobre tudo, né? Se me perguntar, Tati, o que você acha dessa política de saúde? Não sei. Então, tem aspectos técnicos que envolvem a discussão de uma política pública que, por vezes, eu não sei sobre aquilo. Então, não é a eliminação desse governo, né, desse governo representativo. Qual que é a ideia filosófica que está em torno disso? Com que o poder, ou os representantes, fiquem mais permeáveis às demandas e às vontades do seu eleitorado. Ou seja, a gente está falando de uma delegação de poder, ou uma representação que é uma representação imperativa, ou seja, o político, a partir do momento em que ele é votado, ele não precisa fazer o que eu quero. Ele pode ter prometido na campanha, mas ele não precisa executar aquilo, não há uma obrigatoriedade legal, embora possa ter uma relação de legitimidade em torno disso, mas não há uma obrigatoriedade legal, ele não precisa fazer o que eu quero, né? Então, a ideia dessa participação online é que ele fique mais permeável às demandas, às pressões do seu eleitorado. Então, essa é a ideia. E também não é voltada para a constituição do cidadão total. O que é um cidadão total? É exatamente aquilo que eu tinha dito, uma pessoa que participa sobre tudo, o tempo todo. Essa reflexão, ela tem muito como base uma ideia liberal, do ponto de vista de direitos liberais individuais. Então, se eu não quero participar de tudo o tempo todo, eu não tenho que ser obrigada a isso. Mas eu tenho que ter a possibilidade de. Então, eu não necessariamente sou obrigada a participar, mas eu posso participar se eu quiser. Essa é a questão em torno da participação na internet, né? Então, a participação, esse é o professor Wilson Gomes, que vai trabalhar com essa questão do ponto de vista da filosofia política. A participação não é um valor democrático em si, né? Não é um valor democrático por um valor em si, mas apenas na medida em que produz algum benefício para a comunidade política. O que quer dizer com isso? Essas discussões. Talvez nem todas as questões possam ser colocadas para plebiscito. Tem algumas questões que têm que ser trabalhadas de um ponto de vista mais técnico. Outras questões têm que ser pensadas no âmbito de que nós temos uma maioria, mas também temos minorias envolvidas na nossa comunidade política. E se só a maioria decide sobre tudo, o que a gente pode... Qual que é o cenário que a gente pode criar? Solapamento dessas minorias. Ou um solapamento, ou um extermínio dessas minorias. Para quem quiser entender ou saber um pouco mais sobre essa questão, né, de minorias e maiorias num contexto democrático, eu sugiro que vocês leiam a Declaração de Independência nos Estados Unidos e como os federalistas vão trabalhar essa questão. Então, eles vão pensar num modelo institucional que, ao mesmo tempo, garanta as vontades que a maioria decidiu, né, que faça com que essas vontades sejam consideradas, mas ao mesmo tempo que não elimine as minorias. Então, como é que a gente cria
um desenho institucional em torno disso, né? Bom, no Brasil nós temos todas essas instituições políticas que tentam dar conta disso. Então, principalmente quando a gente pensa em eleições proporcionais e eleições majoritárias, elas tentam fazer esse balanço, né? Então, os deputados, eles representam questões mais específicas e não essa maioria, como é o presidente da República, por exemplo, né? Então, e a questão, então, que fica em torno disso? A internet não é um antídoto para os nossos problemas. Não é. A internet não veio solucionar as nossas questões. Ela não vai fazer com que nós vivemos todos em paz. Por quê? Porque depende desse contexto histórico e das disputas que estão em torno disso, né? Então, a gente tem que problematizar cada vez mais a participação, porque não necessariamente ela vai levar ao que é o fundamento dessa reflexão. Qual que é o fundamento, o que funda essa reflexão? Valores democráticos de convívio coletivo. Então, não necessariamente a internet vai fazer com que isso aconteça. Mas a internet também não é a causadora dos nossos problemas. Ela é uma tecnologia. E depende do uso que nós fazemos dessa tecnologia. Isso, quando a gente pensa em desenvolvimento de tecnologia, é para tudo, né? Quando a gente pensa em armamentos, né? Quando a gente pensa em, enfim, em tecnologias do ponto de vista da saúde, todas elas têm esses dois lados, né? Depende do uso que a gente vai fazer delas. Bom, então eu fiz todo esse caminhar pensando o que é democracia no contexto de uma comunicação eleitoral, quais são as variáveis explicativas, as escolas explicativas do comportamento eleitoral, o que a internet tem nesse lugar, né, de pensar o político, de pensar a comunicação política. E agora a gente vai para o caso mais específico, a gente pensar todas essas questões mais teóricas num caso mais prático, que, como eu disse, eu venho desenvolvendo pesquisas sobre isso. Eu e mais uma professora, Rosemary Segurado. Eu até trouxe um artigo que a gente produziu sobre essa questão. Bom, de Trump a Bolsonaro, né? Então eu tinha feito um spoiler lá no início da apresentação, que seria esse o tema empírico a ser tratado aqui. A disruptiva eleição de 2018 não prescindiu do HGPE. Então, alguém balançou a cabeça lá, televisão perdeu importância? Não. E os spots como recurso comunicacional importante. Mas nos coloca diante de um novo paradigma de comunicação eleitoral. Então, a televisão ainda é importante, a rádio ainda é importante, o horário que o político vai ter na TV e na rádio para fazer suas propagandas são importantes demais. E como que a gente pensa esse contexto? A gente vem trabalhando com um conceito chamado ecossistema informativo. Que, se a gente for pensar esse termo, né, na nossa vida, é mais fácil. Então, como que a gente se comunica? O tempo todo. Então, eu me comunico, né? Eu aprendo valores, ideias de uma conversa. Então, na oralidade, eu aprendo isso na hora que eu tô lá tomando um café e tá passando na TV, sei lá, um programa, e eu vejo aquilo, e não basta ver um dia, eu vejo reiteradamente, né? Então essa produção a longo prazo ela é importantíssima. Eu vejo no meu celular, eu escuto na rádio, e importante, o processo de circulação dessas informações. Então, o mais importante para consolidar um determinado valor, uma determinada ideia, é quando eu vejo no meu celular, né, no WhatsApp, aí eu entro no Facebook, eu vejo a mesma informação, aí eu escuto na televisão e falo, pronto, aqui você tem um ecossistema informativo importante para pensar, no caso que a gente está falando, a política e a eleição mais especificamente, né? Então, as tecnologias de comunicação e informação, nesse sentido, especialmente as redes sociais, elas vão ganhar uma importância fundamental. Pelo tudo que eu já falei. Claro, eu escuto na TV... Eu vejo na TV, eu escuto na rádio, mas eu tenho um aparelhinho que está grudado comigo o tempo todo. E isso vai fazer com que a política se torne mais cotidiana para mim, com aquele político se torne mais cotidiano para mim. Bom, então eu trouxe, para pensar esse novo paradigma comunicacional, né, então, de comunicação eleitoral, o caso da eleição do Trump.
Claro, existem muitas peculiaridades do sistema político estadunidense. Então, o Trump, ao contrário do Bolsonaro, ele não foi eleito pelo voto popular. Se fôssemos considerar apenas o voto popular, a Hillary Clinton teria sido eleita. Então, ele foi eleito pelo colégio eleitoral. Então, aqui nós temos uma diferença muito grande de sistema político, mas a gente está pensando no aspecto da comunicação e como se inaugura uma nova forma de se fazer essa comunicação eleitoral, né? Então, do Trump, da eleição do Trump, o que eu trouxe para a gente pensar? Alguns elementos. 1. Técnicas de psicometria, medição de comportamentos e personalidade. O 2. A grande massa de dados, eu vou articular todas essas variáveis, evidentemente. Grande massa de dados a partir do Big Data, vestígios digitais e o Facebook, que foi o mais utilizado. Microsegmentação do eleitorado potencial, diferente das técnicas usuais de classificação sociodemográficas e de aplicação de surveys e modelagem da opinião. O que é isso, essas técnicas de psicometria? Então, vocês lembram que eu falei no início que as campanhas eleitorais, anteriormente, elas estavam muito mais focadas, as estratégias eleitorais, em nossos dados sociodemográficos, ou seja, se eu sou mulher, onde eu moro, qual a minha renda, qual a minha idade. E aí eu vou traçando estratégias eleitorais ou discursos eleitorais em torno disso, né? Então eu faço uma campanha voltada para essa segmentação a partir de dados sociodemográficos. Mas para fazer uma campanha, principalmente uma campanha para o presidente, é muito caro. Então como é que eu vou fazer uma campanha que foque primeiro nesse segmento, depois nesse outro segmento, depois nesse outro segmento? Eu preciso ter discussões, né, e conteúdos que são mais universais ou mais gerais, que cheguem a mais pessoas, porque eu consigo só me eleger numa votação de segundo turno se eu tenho a maioria do eleitorado que vote em mim, né? Então, vocês vejam que é uma massa de votos muito expressiva. Como é que eu chego em todas essas pessoas? Então, as campanhas eleitorais, até antes da emergência da internet, das redes sociais, de forma significativa, estavam muito ancoradas nisso. Se a gente fizer uma análise de discurso dessas campanhas, vocês vão ver que são campanhas que vão falar sobre questões mais universais ou questões que estão na opinião pública naquele momento. Então, se porventura, naquele momento, o assunto é a Petrobras. Isso aconteceu. Então, na campanha, todos os políticos vão falar sobre a Petrobras. Então, em geral, são questões mais universais ou questões que ganham muito fôlego na opinião pública. Não escolho tudo o que eu quero falar, né? Vocês vê o debate, como é que é. Não escolho os assuntos que eu quero falar. Por vezes, se fala sobre assuntos que não são nem da alçada daquele político em uma campanha eleitoral. Então, com essas técnicas de psicometria, o que tem de diferença significativa? Eu não classifico mais as pessoas apenas a partir desses dados sociodemográficos, né? Essas técnicas usuais de classificação, que a gente vê nos surveys, né? Que são aquelas pesquisas estatísticas que chegam a muitas pessoas, né? Então, o que eu faço? Eu faço a classificação das pessoas pelos seus comportamentos, pela sua subjetividade, pela sua personalidade. Então, eu posso não, sou, né? Uma mulher branca que mora em São Paulo, né? De classe média e tal. Por que eu me aproximaria de um homem que mora em outro lugar, com uma outra renda? Por uma subjetividade que eu posso ter deixado como vestígio nas minhas redes sociais. Ou seja, por um comportamento, por uma questão subjetiva e não objetiva. O time que eu torço, se eu gosto de fazer artesanato ou não gosto, se eu faço karatê, se eu gosto de assistir Harry Potter. Né? Então, são aspectos que não são facilmente visualizados quando a gente pensa em dados sociodemográficos. Né? Então, no IBGE, a pessoa não vai perguntar para você, mas você gosta de Friends, de Harry Potter? Mas a gente coloca isso nas redes sociais. A gente recebe aquele teste, quem é você no filme do Harry Potter? Aí você vai dando todas as suas informações lá. Você quer isso ou quer aquilo? Aí você vai dando todas. Aquilo
é uma técnica de psicometria. É para entender como eu penso, qual que é a minha personalidade, qual que é o meu comportamento. E a gente faz isso o tempo todo. A gente deixa informações sobre nós, sobre a nossa vida na internet o tempo todo. Então ali é como se um marqueteiro político visse um pote de ouro, só que não sabe muito bem lidar com isso, né? Olha a quantidade de informações que eu tenho sobre o eleitorado. Como é que eu vou trabalhar essas informações? Então, na eleição do Trump, o que aconteceu? Essa grande massa de dados, esses vestígios sociais, foram categorizados a partir de algumas reflexões vindas da psicometria. Então, se eu sou mais moderado ou menos moderado. E foi classificando essas pessoas a partir desse comportamento e dessa personalidade. E aí, o que se fez em torno disso? Mensagens microsegmentadas para aquelas pessoas. Então, eu não vou receber uma mensagem que não diz respeito ao que eu penso, ao que eu sou. Eu recebo uma mensagem para mim. É como se o político estivesse falando para mim. E isso vai ter uma adesão afetiva muito mais intensa do que eu ficar ouvindo ele lá falando que ele vai fazer mais creches, que ele vai fazer não sei o quê, que ele vai fazer não sei o que lá. Então, essa adesão afetiva, ela vai ser extremamente importante em torno disso. E essa modelagem da opinião, então, ela vai ter um outro substrato, que não é um substrato objetivo material dos meus dados sociodemográficos, mas essa questão que eu acabo vendo um candidato que é feito para mim. É que pensa como eu, que age a partir do que eu imagino que eu agiria se eu estivesse lá no poder, né? Se eu fosse eleito. Bom, eu coloquei uma reflexão ali só para vocês pensarem depois, investigarem, mas isso que é sobre o uso dos nossos dados, né? Tem uma discussão que está acontecendo sobre isso no Brasil e no mundo. Será que eles podem usar os nossos dados assim, né? Então, sobre limite de finalidade em relação à coleta e uso. Então, bom, eu coloquei lá naquele teste que eu recebi todas as minhas tudo que eu penso, mas ninguém me falou que ele vai ser usado para uma campanha eleitoral. Então, será que isso pode? Né? Então, tem toda uma discussão em torno da legitimidade do uso dos meus dados. Eu tenho que consentir o uso dos meus dados de finalidade e tempo de coleta, né? E proibição do desvirtuamento da função original. Então, eu coloquei os meus dados lá no Facebook, mas isso quer dizer que as pessoas podem usá-lo para tudo o que quiserem? Então, essa é uma discussão que está acontecendo, né? E que é muito difícil do ponto de vista legal, porque a internet não responde a fronteiras físicas. Diga. Bom dia. Bom dia. Quando a gente tem um discurso tão personalizado e tão específico, fica muito difícil você não acreditar e você não gostar daquele candidato, visto que ele vai colocar tudo enfim, que é tudo muito articulado ali. Em que momento a gente põe em risco a nossa democracia? Eu acho que essa é uma questão super importante. Qual que é o seu nome? Hannah. Desculpa. Essa é uma questão importantíssima que está na ordem do dia. Nós não temos respostas ainda, né? Porque, veja, está acontecendo. Então, é tudo muito recente, né? Então, se a gente pensar fake news, desinformação, tudo isso, existe uma carga de subjetividade ali, como você disse, que é muito importante. Então, eu acredito. E como não acreditar? Parece tão verdade, né? A minha família que me mandou, minha tia, meu tio. E às vezes não é mentira exatamente, mas é uma distorção daquela informação. Como fazer o tempo todo que a gente... Eu sempre penso assim, eu vivo política, né? Penso sobre isso o tempo todo. Eu sou atípica. Fora isso, eu só penso em futebol, porque meu time vai ser campeão esse ano. Mas fora esse momento, eu estou pensando em política. E as pessoas que não pensam em política o tempo todo, e a maioria, não é a minoria, é a maioria das pessoas. Como é que ela vai ficar o tempo todo assim, nossa, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Aí eu vou procurar na internet, aí eu procuro um blog que reforça aquilo. Então, quer dizer, esse ecossistema informativo é super importante, né, de ser pensado, porque aí você vai tendo aquele ambiente informacional que por vezes é muito complicado.
que eu tenho visto de discussão? É porque também tem um campo, por exemplo, aí eu proíbo que aquelas informações sejam compartilhadas. Mas se eu proíbo aquela informação, imediatamente outra vem e outra vem. Não tem como. Não tem como controlar essa produção, né, de informações. O que se tem conversado sobre isso, né? Então, as agências de fact-checking têm desempenhado um papel importante, porque elas vão colocar se aquelas discursos, aquelas informações são verdadeiras ou não, e ter cada vez mais um jornalismo que vai trabalhar em torno disso. Agora, Hanna, temos um outro problema aí. Se a gente está falando, e aí eu ia colocar mais para frente, mas já adianto, se a gente está falando que os partidos têm perdido importância e legitimidade, isso também acontece com a imprensa. Tem acontecido muito, então as pessoas não acreditam mais na imprensa. Enfim, tem várias questões que a gente poderia falar sobre isso. Então, a imprensa também eu chamo de instituição social de intermediação entre o que acontece no mundo e que ela vai colocar para eu ver. Então, eu não consigo ver toda a realidade que está acontecendo. Eu vejo fragmentos e a imprensa me traz esses fragmentos, né? Então, está acontecendo hoje uma guerra em Rojava. Por que eu sei isso? Não porque eu fui lá, mas porque a imprensa me trouxe de alguma forma. Então, o que se discute é menos uma proibição, porque você pode ter... Tanto a gente não consegue lidar com essa quantidade de informações e de desinformações que são produzidas de uma forma que a gente não consegue humanamente fazer isso, mas a gente pode ter alguns mecanismos de controle a partir de uso de tecnologias de Big Data, então detectar onde está acontecendo, ter alguns lugares que possam fazer esse controle. Então essa é uma questão, um jornalismo que possa se desenvolver nessa esteira, e uma outra perspectiva que é mais simples, mas talvez mais difícil, conversar mais com as pessoas, né? Ir pro lugar, ir pro território, falar, ouvir. E outra coisa, talvez mais importante, que é uma coisa que as ciências sociais nos traz muito na nossa formação. Será? Fica sempre com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que aquilo é verdade? Mas veja que é uma coisa a longo prazo. Ai, gente, 12 minutos. Então é uma coisa a longo prazo que a gente precisa discutir. Mas se a gente pensar na nossa democracia junto, que é recente, vejam como a coisa complica. Então a gente tem algumas discussões que estão sendo feitas, mas são discussões bem incipientes ainda. Dentro daquela questão que você falou, seriam aquelas enquetes, né? Que eles fazem, que sim. Saber. Tem empresas no Brasil já especializadas em fazer isso já? Que se contrata para fazer esse tipo de serviço? Qual que é o seu nome? Eu sou o Cunha. Cunha. Enfim, a gente como pesquisador, é difícil a gente saber exatamente como está funcionando esse marketing eleitoral, né? Então a gente tem alguns indicativos, a gente conversa com as pessoas, mas veja que é uma coisa que está acontecendo muito recentemente. Então a gente sabe que tem uma produção própria para isso, né? Para a comunicação na internet, que não são pessoas comuns que fazem isso, pode até ter, mas não apenas, que tem uma produção profissional em torno disso. Então, nesse sentido, pode haver sim. Mas, vejam, isso também... A gente pode se conectar com muitas pessoas pelo mundo, os políticos também podem se conectar com pessoas em todo o mundo e os marqueteiros políticos também. Então, as estratégias, elas são compartilhadas globalmente. Então, essa é uma questão importante para considerar, né? Agora, a gente está no processo investigativo e não temos tanta informação ainda. Porque, por exemplo, agora vai começar a eleição municipal, né? Então, se você conseguir mapear as cidades fazendo esse tipo de enquetes, imagina o que o pessoal pode fazer, né? Sim. A gente talvez não conseguiria mapear as cidades, porque, veja, a internet você tem essa coisa do território que muda um pouco, mas da onde está vindo, o que tem ali de conteúdo. Agora, veja, não temos tanta legislação sobre como fazer comunicação na internet.
Qual que é a única legislação que a gente tem? É proibido fazer impulsionamento que não seja colocado como impulsionamento, só que impulsionamento, gente, onde que a gente faz impulsionamento? No Facebook. Então você veja que é uma legislação que já é feita para uma plataforma privada. Né? Então a coisa ainda está assim, a legislação eleitoral não acompanhou ainda como é que é a comunicação eleitoral. Nessa parte do impulsionamento, por exemplo, hoje são pré-candidatos, não são candidatos. E vamos dizer assim, um determinado político ele tem uma página pessoal, figura pública. Hoje ele pode impulsionar o que ele quiser, ele pode impulsionar a página dele, ele pode hoje fazer o que ele quiser, mas lá na frente ele vai vir candidato. Isso pode implicar alguma coisa para ele se ele fizer agora? Não há legislação sobre isso. Peça voto. Ele não vai nem se identificar como um pré-candidato. Ele está conversando com as pessoas. Ele vai fazer uma comunicação política. Eu fui na casa da Tatiana, conversamos sobre nossa cidade, sobre os problemas, Exato. os buracos e acabou. É. E aí ele pode, nesse sentido, se ele tiver uma pequena equipe de marketing, eles podem trabalhar em cima disso. Pode. E aí, como é que faz? A gente tem um termo que a gente vem trabalhando que se chama campanha permanente, que está nisso. Então você tem a campanha formal e você tem uma campanha que já, de alguma forma, alguns políticos faziam, mas isso vem se intensificado ainda mais. Então, para a pessoa lembrar de mim, eu tenho que me fazer presente. Quem não é visto não é lembrado. Exato, quem não é visto não é lembrado. Porque assim, por que eu perguntei? Porque eu já presenciei alguns casos de o jurídico ali, ele bloquear, ele falar que não, que pode dar um abuso de poder econômico, pode dar um abuso de poder político, mas eu vejo o cara como um cidadão comum. Eu posso ter uma página e posso fazer isso e lá na frente receber um convite e falar, eu quero ser candidato. Como a outra professora falou, eu não posso pedir o voto direto. Isso aí eu acho que quem trabalha já com marketing político ou na parte de gestão pública já sabe, né? Uhum. Mas eu acho que fora isso, se não tem uma legislação específica... Mas aí eu vou fazendo... Isso não é ruim necessariamente, né? Fazer essa comunicação, manter essa comunicação, fazer com que as pessoas fiquem sabendo de mim, eu participando, não é ruim. É uma lógica, né? E aí eu posso depois falar, agora eu sou candidato e pensar sobre isso, né? E as pessoas falam, aquele fulano lá que eu já vejo aqui no meu celular, que eu já acompanho nas redes. Bom, eu acompanho ele. Então, pode ser que eu esteja mais predisposta a votar naquela pessoa, porque eu já acompanho, eu já o conheço de alguma forma. Né? Então, não dá para... Vejam que a legislação eleitoral ela não consegue acompanhar esses processos comunicacionais. Eu tenho, desculpa até mais uma pergunta que Pode a falar. sua aula exatamente são as minhas dúvidas. Eu também. As minhas. Por exemplo, a gente sabe que para fazer uma pesquisa, você tem que fazer a pesquisa e ela tem que ter um número dessa pesquisa. As enquetes virtuais não precisam disso. Nem sondagens. Então, se o cara quiser fazer uma enquete de um determinado... O que você acha que o seu bairro tem de ruim? Ele pode fazer uma enquete. Ele pode fazer uma enquete, por exemplo, quem você votaria hoje na cidade? Isso aí não dá implicação jurídica nenhuma, né? Não. E para determinados candidatos, essas pesquisas que são surveys, que eu estava falando, né, que são pesquisas estatísticas e tal, que precisa estar regulamentado, precisa ter um número direitinho, por vezes não é interessante para determinados candidatos. Ela é importante, enfim, para candidatos, para presidente da república, para prefeito, mas de repente para prefeitos de pequenas cidades também, candidato a prefeito, nem seja tão importante, né? Então você tem outros recursos, por isso que a internet ela tem diminuição de custos, né, de fazer pesquisa de alguma forma, de custos de me tornar um falante, de fazer essa comunicação. Então, poderia. E assim, seria até adequado. Então, por isso que eu falo da questão da campanha permanente. Porque essa é o X, né, da questão. Não adianta agora começou propaganda eleitoral na televisão, agora eu vou começar, né? Bom, agora não, antes precisa fazer todos os programas, tudo bem, mas enfim, é nesse momento que eu vou me dedicar a fazer campanha eleitoral. Por exemplo, você estava falando que na internet é legal o candidato ele falar a linguagem do povo, certo? Para ele se identificar. Nas mídias online. As mídias offline, vamos dizer, jornal, revista, qual que é hoje a melhor maneira dele trabalhar isso? Você falou do canal do YouTube, legal.
Pode estar ali fazendo uma live, alguma coisa. E a mídia offline, como seria legal ele trabalhar? A mídia offline, você diz os meios de comunicação tradicionais. Jornais, os tradicionais. Mas, tem muita eu cidade não falei pequena que usa ainda, né? O jornal, por exemplo, tem muita gente que ainda, cidade do interior, que ele vai ler o jornal. Não, então, vamos a cada parte. Eu não falei falar a linguagem do povo, falei falar a linguagem daquele que é o seu alvo. Então, você pode ter um candidato que fale, sei lá, muito academicamente. Depende para quem ele quer falar, né? Então, depende quem que é esse povo que ele está falando. A questão que envolve mais no aspecto de autenticidade, de personalização, de proximidade. E aí independe exatamente do conteúdo, porque ele vai se modificar. Agora, eu estou falando mais aqui de uma eleição, né, Trump e agora Bolsonaro. Vejam que é para presidente da República. Como é que isso vai acontecer numa lógica municipal, né? Depende muito do contexto. Então, pequenas cidades onde você ainda tem uma preponderância de uma rádio que é importante, que por vezes tem um grupo político envolvido, ou de um jornal, você vai ter lógicas diferentes. Agora, essa é uma questão de investigação, eu não tenho resposta. É uma questão de investigação. Agora, sim, ao mesmo tempo, aquela pessoa vai ter que votar num prefeito, num vereador, mas ela consome informações políticas, que são informações políticas cada vez mais nacionalizadas. Então, será que a campanha eleitoral de um político local, se ela conseguir fazer um paralelo com as discussões, campo que ela quer se filiar, talvez seja um caminho importante. Por quê? Porque eu estou consumindo aquilo. Eu estou consumindo o tempo todo o que está acontecendo no governo federal. Eu estou acompanhando todo o tempo o que está acontecendo de uma forma mais geral. Né? Então, essa conexão talvez seja uma conexão importante. Nós vimos isso em campanha, no governo estadual. Nos governos estaduais, isso já aconteceu na última eleição. Né? Então, você está nacionalizando a campanha eleitoral. E isso pode ser que aconteça em algumas localidades, né? Claro que depende do que a gente está falando. A gente sempre fala em São Paulo, é uma lógica diferente de pensar em outros estados mais interiorizados. Então, a campanha em São Paulo, ela tem... A cidade de São Paulo, por exemplo, tem uma campanha super nacionalizada. Já historicamente. Então, a gente precisa acompanhar, porque é uma coisa que está acontecendo. Em 2016, já teve uma presença importante nas redes sociais na eleição aqui em São Paulo. Né, de pessoas se conectando, formando bancadas, formando discussões a partir de alguns temas. Mas, de novo, São Paulo, que é uma lógica diferente. Então, a eleição da Sâmia, por exemplo, Sâmia Bonfim, que foi eleita vereadora em 2016, vem nessa lógica, né, de uma bancada ativista que se forma na internet, que depois junta pessoas em torno de várias candidaturas que tem um aspecto ideológico muito forte ali se consolidando. Agora, é muito ainda, né, inicial essa discussão no âmbito municipal. Posso fazer só a última? Pode, quer dizer, pode. Eu não vou saber te explicar muito bem assim. Eu vou ter tempo ainda disso aqui? Eita. Rapidinho. Eu não vou saber te explicar muito bem assim, mas parece que na campanha do Bolsonaro eles chegaram a usar o WhatsApp, não foi bastante? Sim. Como que foi? É legal, não é legal? Eu vi que teve vários assuntos sobre isso. Impulsionamento no WhatsApp não é legal. Não é legal do ponto de vista da lei. Bom, gente, eu teria algumas outras questões aqui sobre o Bolsonaro especificamente, mas eu acho que meu tempo acabou, né? Enfim. E aí a gente vai ter uma discussão depois, aí a gente pode voltar nesse assunto, né? Obrigada.